bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, esse é aquele vídeo para trazer resultados do fim de semana, né? Então vamos trazer tudo aqui. Começando pelo futebol feminino, tá? Uma série de resultados aqui do futebol feminino. Brasil 3, Argentina 2. E o Brasil se sagrou campeão do Sul-Americano Sub-17 de futebol feminino. Parabéns à seleção brasileira. E detalhe, né? Se classificou para a Copa do Mundo Sub-17 de futebol feminino também. Bom, Série B, Campeonato Brasileiro Feminino, o Sport Recife empatou aqui com o 3B da Amazônia por 1-1. Campeonato Inglês Feminino, Arsenal 3, Aston Villa 0. Campeonato Alemão Feminino, Bayern de Munique 2, Eintracht Frankfurt 0. Aqui também. Vamos lá, gente. Campeonato Brasileiro Feminino. Repetindo, Campeonato Brasileiro Feminino, Primeira Divisão. Cruzeiro 4, América Mineiro 0. Santos 2, Fluminense 0. Aqui, Campeonato Brasileiro Feminino, Primeira Divisão. Série B, Campeonato Brasileiro, resultados. Cuiabá 0, Atlético de São João del Rei também 0. Goiás 1, Vila Nova de Goiás 0. Sport Recife 3, Ponte Preta 1. Ceará 0, Atlético Goianiense 1. CRB 3, Operário do Paraná 0. Juventude 0, Criciúma também 0. Aqui, resultados da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais resultados aqui, gente. Série C, Campeonato Brasileiro. O Maranhão venceu o Botafogo da Paraíba 3-1. O Paysandu venceu o Anápolis 2-1. O Floresta empatou com o Itabaiana de Sergipe 0-0. Aqui também, esses resultados, Série C, né? Série D, Sergipe 1, Retrô de Pernambuco 0. Sampaio Corrêa do Maranhão 1, Maracanã do Ceará também 1. Tirol do Ceará 1, Altos do Piauí 0. Parnaíba do Piauí 2, IAP do Maranhão 1. Resultados aqui pela Série D. Bom, gente, mais 3 resultados aqui pela Série D, né? O Capital de Brasília venceu o Misto do Mato Grosso por 1-0. O Noroeste de São Paulo venceu Maricá do Rio de Janeiro 3-0. O Porto da Bahia perdeu para o Real Noroeste do Espírito Santo por 2-1. Aqui, Série D. Vamos lá, gente. Guaporé de Rondônia 1, Galvez do Acre 0. Blumenau 0, 0 também para o Independente São Joséense. Marcílio Dias de Santa Catarina 4, Brasil de Pelotas 1. Aqui, Série D. Bom, gente, mais 3 resultados aqui pela Série D, né? O Capital de Brasília venceu o Misto do Mato Grosso por 1-0. O Noroeste de São Paulo venceu Maricá do Rio de Janeiro 3-0. O Porto da Bahia perdeu para o Real Noroeste do Espírito Santo por 2-1. Aqui, Série D. Vamos lá, gente. Série A, Campeonato Brasileiro. Cruzeiro 2, Bahia 1. Vitória da Bahia 2, Fluminense 2. Curitiba 2. Internacional de Porto Alegre também 2.
Série A. Quarta divisão, Campeonato Paulista, Inter de Bebedouro 1, Penapolense também 1. Pelo que eu entendi, o Penapolense, ou a Penapolense, é campeão da quarta divisão do Campeonato Paulista. Vamos lá, gente, pelo que eu entendi, fase eliminatória do Campeonato Argentino. O Huracan venceu o Boca Juniors por 3-2 e eliminou o Boca Juniors da competição, tá? Aqui no Campeonato Argentino. Bom, aqui também tivemos Campeonato Mexicano. O Atlas perdeu para o Cruz Azul por 1-0. O Santos Laguna venceu o Monterrey por 3-0, Campeonato Mexicano. Vamos lá, gente. Campeonato Chileno, Coquimbo Unido 1, Colo-Colo 3. Campeonato Peruano, Sporting Cristal 1, Alianza Lima também 1. Campeonato Colombiano, Internacional, né? Internacional de Bogotá 1, 2 para o Nacional de Medellín, Campeonato Colombiano. Campeonato Equatoriano, o Independente Del Valle venceu o Barcelona de Guayaquil por 1-0, Campeonato Equatoriano. Vamos lá, gente. Juventus 1, Leite 0, Inter de Milão 3, Lazio 0, Campeonato Italiano. Campeonato Escocês, Celtic 3, Glasgow Rangers 1. Campeonato Escocês clássico, né? Também tivemos aqui Inter Miami 4, Toronto 2, Major League Soccer. Vamos lá, gente. Manchester United 0, Sunderland também 0. Bournemouth 1, Fulham 0. Manchester City 3, Brentford 0. Chelsea 1, Liverpool também 1. Primeira divisão, Campeonato Inglês. Vamos lá, gente. Borussia Dortmund 3, Eintracht Frankfurt 2, Stuttgart 3, Bayer Leverkusen 1, Werder Bremen 0, Hoffenheim 1, Bayern de Munique 1, Wolfsburg 0, Augsburg 3, Borussia Mönchengladbach 1, aqui também, restante pelo Campeonato Alemão. Vamos lá, gente. Quarta divisão, Campeonato Alemão. O Albstadt empatou com o Bayern de Munique, time B, por 1-1. Terceira divisão, Campeonato Alemão. O time B do Stuttgart perdeu aqui... Vou dar uma olhadinha nesse placar, tá? Tá um pouco estranho para mim. Segunda divisão, então, Campeonato Alemão. O Hertha Berlim venceu o Greuther Fürth por 2-1. O Schalke 04 perdeu para o Nuremberg por 3-0 aqui, né? Lembrando, gente, o Schalke 04, mesmo com a derrota, tá? Mas já havia conseguido a classificação para a primeira divisão do Campeonato Alemão na próxima temporada, tá? Schalke 04 de volta à Série A do Campeonato Alemão. Bom, pela primeira divisão, RB Leipzig 2, São Paulo 1. Aqui, primeira divisão do Campeonato Alemão. Vamos lá, gente. Campeonato Espanhol, Villarreal e Mallorca 1-1. Aqui, Campeonato Espanhol. Campeonato Inglês, o Brighton venceu o Wolverhampton 3-0. O Newcastle empatou com o Nottingham Forest 1-1. O Everton empatou com o Crystal Palace 2-2. Aqui também é Campeonato Inglês. Vamos lá, gente. O Auckland empatou aqui com o Adelaide United por 1-1. Aqui, Campeonato Australiano. O Como venceu o Hellas Verona por 1-0. Como 1, Hellas Verona 0. Fiorentina 0, Genoa 0. Aqui, Campeonato Italiano. Vamos lá, gente. Tóquio Verde 1, FC Tóquio 2. Campeonato Japonês. Kashima Antlers 1, Yokohama Marinos também 1. 6-5 para o Kashima Antlers nos pênaltis. Kashima Antlers na próxima fase aqui do Campeonato Japonês. O Cerezo Osaka venceu o Vivarin Nagasaki por 3-2, Campeonato Japonês. Vamos lá, gente. Kashiwa Reysol 1, 0 para o Kawasaki Frontale, Campeonato Japonês. Zenit 2,
Sochi 1, Campeonato Russo. Hamburgo... Vou dar uma olhadinha nesse placar, certo, gente? Vamos lá. Vamos lá, gente, campeões aqui que saíram, né? O Al-Kholoud perdeu para o Al-Hilal 2-1. Al-Hilal campeão da Copa do Rei da Arábia Saudita. Al-Hilal 2, Al-Kholoud 1. Al-Garrafa 4, Al-Saad do Catar 1. E o Al-Garrafa é campeão da Copa do Catar. Vamos lá, gente, mais um resultado aqui. O Hamburgo venceu o Freiburg por 3-2, campeonato alemão. Retrô 3, Sport Recife 0. Aqui, e o Retrô vai decidir a final da Copa Pernambuco, categoria Sub-20, contra o Náutico, né? Retrô 3, Sport Recife 0, repetindo o placar, semifinal, Copa Pernambuco, categoria Sub-20. Terceira divisão, gente, campeonato alemão, o time B do Stuttgart perdeu por 5-3 para o Hansa Rostock. Terceira divisão, campeonato alemão. Aqui também 2 resultados pelo campeonato espanhol. Betis 2, Real Sociedad 2. Inclusive teve gol aqui do Antony, tá? Golaço, inclusive, para o Betis, do brasileiro Antony. Betis 2, Real Sociedad 2. E também aqui Celta de Vigo 1, Atlético de Madrid 0. Aqui, campeonato espanhol. Vamos lá, gente. Trabzonspor 2, Besiktas 1, Konyaspor 0, Fenerbahçe 3, Antalyaspor 2, Galatasaray 4, campeonato turco. O Poltava perdeu aqui por 4-0 para o Shakhtar Donetsk, campeonato ucraniano. E o Truidense perdeu aqui por 2-0 para o Clube Bruges, campeonato belga. Vamos lá, gente. Valência 1, Atlético Bilbao 0. Aqui, campeonato espanhol. Lyon 4, PSG 1. E o Lyon é campeão da Copa da França de futebol feminino. Vamos lá, gente. Segunda divisão francesa. Bast 0. Le Mans também 0. Segunda divisão francesa. Segunda divisão campeonato francês, né? Para ser mais exato. Bom, campeonato espanhol, Sevilha 2, Espanhol 1. Campeonato inglês, o Arsenal, rumo ao título, hein? Arsenal 1, West Ham 0. O Arsenal se aproxima muito do título da Premier League. E no campeonato alemão, o Heidenheim venceu o Colônia por 3-1, tá? E com isso, gente, detalhe, o Heidenheim, que estava praticamente rebaixado, saiu da zona de rebaixamento, tá? Do campeonato alemão. E vai para a última rodada do campeonato, só dependendo de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento do campeonato alemão. Heidenheim 3, Colônia 1, repetindo, campeonato alemão. Vamos lá, galera, mais resultados aqui. Roma 3, Parma 2, campeonato italiano. União Berlim 3, mais 05, 1, campeonato alemão. E também aqui, AVS 3, Porto 1, campeonato português. Vamos lá, gente, mais resultados aqui. O Brest perdeu para o PSG por 1-0. O Olympique de Marseille venceu o Le Havre por 1-0. O Lille venceu o Mônaco por 1-0. O Lyon perdeu para o Toulouse 2-1. Aqui, campeonato francês. Vamos lá, gente. Palmeiras 1, Remo 1. Botafogo 1, Atlético Mineiro também 1. Vou dar uma checada nesse placar. Série A, campeonato brasileiro. Barcelona, campeão espanhol, hein? Barcelona 2, Real Madrid 0. Barcelona se sagrou oficialmente campeão espanhol. Campeonato espanhol, né? Barcelona 2, Real Madrid 0. Bom, Atalanta 3, Milan 2, campeonato italiano. Náutico 4, América Mineiro 0. Aqui, Série B, campeonato brasileiro. Vamos lá, gente. Série A, campeonato brasileiro. Flamengo 1, Grêmio 0. Série A, campeonato brasileiro. Série B, campeonato brasileiro. Novo Horizontino 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Fortaleza 0, Avaí também 0. Pela ordem, né? O jogo foi na casa do Avaí. Então, Avaí 0,
Fortaleza 0, Série B. Vamos lá, gente. Figueirense 1, Amazonas 0. Figueirense 1, Amazonas 0. Ituano 1, repetindo, Ituano 1, Confiança de Sergipe 0. 0-0 para Caxias e Barra. E Brusque 3, Ipiranga de Erechim 0. Resultados pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. CSA 1, Juazeirense 0. Tombense 2, Rio Branco 2. ABC de Natal 1, Central de Caruaru, Pernambuco 0. Maguari de Pernambuco 0. América de Natal também 0. Resultados pela Série D. Vamos lá, gente. Cascavel do Paraná 1, Joinville 0. Asa de Arapiraca 3, Atlético Alagoinhas da Bahia 0. Vitória do Espírito Santo 2, Democrata de Minas Gerais 1. Aqui Série D. Vamos lá, gente. Manauara e Gás 0-0. 4-0 para o Imperatriz no trem do Amapá. Atlético Cearense 2, Fluminense do Piauí 1. Aqui Série D. Vamos lá, gente. O São José venceu o Azuris por 1-0. Série D. Tocantinópolis 3, Tunaluso 2. Opa, é isso mesmo. Tocantinópolis 3, Tunaluso 2. Série D também. Toledo 1, Paraná 6. Segunda divisão, Campeonato Paranaense. Vamos lá, gente. Outros resultados por aqui. River Plate 2, São Lourenço 2. 4-3 para o River Plate nos pênaltis. River Plate na próxima fase, pelo que eu entendi, do Campeonato Argentino. Tá? Campeonato Brasileiro Série A. Repetindo, Campeonato Brasileiro Série A. Santos 2, Bragantino 0. Mirassol 1, Chapecoense 1. Vasco 1, Atlético Paranaense 0. Aqui Série A, Campeonato Brasileiro. Para fechar, bom, Campeonato Mexicano, gente. Toluca 0, Pachuca 2. Campeonato Saudita. Damac 1, Etihad 2. Al Riyad 1, Al Fateh 0. Al Qadsia 2, Al Feiha 1. Campeonato Saudita. Aqui esses 3 resultados. Bom, vamos lá, gente. Libéria 0, Deportivo Saprissa 2. Campeonato Costarriquenho. Levski Sofia 0, Ludogorets 1. Campeonato Búlgaro. Utrecht 2, Ajax 1. Go Ahead Eagles 1. PSV 4. Resultados pelo Campeonato Holandês. Bom, gente, para terminar aqui o vídeo, só primeiramente passando a escalação, né, do Bayern de Munique, lá no jogo contra o Wolfsburg, né, no último sábado, pelo Campeonato Alemão, na casa do Wolfsburg. Urbi no gol, Stanisic na direita, na esquerda o Bishop, na defesa Kimi Jai e Ito, o Kimmich, o Goretzka, o Musiala, Olise, o Harry Kane e também o Nicolas Jackson. Essa foi a escalação do Bayern para esse jogo contra o Wolfsburg. Bom, gente, comentando sobre o jogo em si, olha, foi um jogão, tá? Foi um jogão mesmo, de muitas oportunidades, de muita intensidade por parte das duas equipes, tá? Muita intensidade mesmo. Muita gente correndo, brigando mesmo, tá? Um jogo brigado pra caramba. Tudo que eu citei pros amigos que a gente teria, gente, que o Wolfsburg não jogaria recuado, tentaria jogar pra cima. Eles fizeram exatamente isso, tá? Até porque, com essa derrota, o Wolfsburg está ali, brigando de fato para não cair. Restando uma rodada para acabar o campeonato alemão. Está bem perto de cair, afinal, o Wolfsburg, para a segunda divisão. Gente, o jogo em si, vamos lá. O jogo começa com o Bayern de Munique tentando atacar, tentando pressionar. É quem cria as primeiras chances, tá?
Jackson até jogando bem, como ponta, né? Um ponta esquerda. E o Musiala ali, a galera, né? Tentando triangular jogadas, tentando tomar as rédeas mesmo do jogo. O Bayern de Munique mete uma bola no travessão, tem uma defesa do Grabara, goleiro do Wolfsburg. Esses nos primeiros lances de jogo, né? Os primeiros lances do Bayern. Mas, pouco a pouco, o Wolfsburg foi se soltando. Por quê? O Bayern de Munique tem por característica ser um time muito ofensivo. Independente de quais jogadores entram em campo. É um time ofensivo, joga para cima. E tem seus prós e seus contras. O treinador do Wolfsburg, vendo isso, qual foi a opção dele? Bola longa nos pontas. E com isso, tirava a defesa do Bayern de jogo. Gente, quem jogou muito bem, tá? Cobrindo a defesa do Bayern de Munique foi o Goretzka. Dando carrinho no campo de defesa. Tirou umas 3 bolas ali que seriam gols do Wolfsburg, tá? Também quem jogou muito bem no primeiro tempo foi o Urbi, goleiro do Bayern de Munique, que pegou pelo menos ali umas 3 a 4 bolas difíceis, pode dizer. Então, assim, foi um jogo bem apertado, gente. O Wolfsburg pressionou bastante o Bayern de Munique. O Bayern se aproveitando do contra-ataque, metendo bola no travessão, perdendo gol cara a cara também. Foi um jogão. Primeiro tempo foi um jogão, mas 0-0. Detalhe, uma coisa que nessa temporada, faltando 2 jogos para acabar, né? Essa temporada, para o Bayern de Munique, raramente aconteceu, gente. Detalhe, esse jogador que eu vou citar, ele já perdeu, sim. Acho que 2 pênaltis na atual temporada, agora 3. Mas não é muito normal, porque o aproveitamento dele em pênaltis é muito bom, que é justamente o Harry Kane, o artilheiro do Bayern de Munique. Teve um pênalti para o Bayern de Munique, que foi mesmo no primeiro tempo. E, bom, o árbitro não viu, o VAR chamou, e aí ele teve que dar o pênalti, porque foi bem claro, aliás. O Harry Kane foi para a cobrança. A detalhe, gente, ele escorregou quando chegou na bola. E aí a bola bateu nos 2 pés, e aí foi para riba. Para longe, longe, longe. Foi até para fora do estádio. O chute realmente foi para longe. E ali ele perde um pênalti, né? Uma coisa que não é muito comum da parte do Harry Kane, perder o pênalti da maneira como perdeu. Perder pênalti ele já perdeu nessa temporada, como eu acabei de citar, mas da forma como perdeu, realmente o chute foi para longe mesmo do gol. Mas beleza, 0-0 primeiro tempo, esse foi o detalhe que eu queria passar. Segundo tempo, o Kompany fez algumas alterações, né? Fez algumas alterações que precisava, gente. Por exemplo, ele tirou o Bishop, aliás, não, ele tirou o Goretzka do jogo e colocou o Bishop para o meio de campo. Por quê? O Tom Bishop, ele joga de lateral esquerdo, lateral direito, mas na verdade, ele é um segundo volante barra meia. E o que foi que o Kompany fez? Botou ele na posição dele, botou o Stanisic para a esquerda, botou o Laimer para a direita. Só essa alteração, gente, melhorou bastante o time. Bastante, de verdade. O time ficou mais leve. E a bola chegou a mais pro Olise, né? Aí mais pro Olise. E, bom, bolas no Olise e através disso o gol saiu, gente. O Bayern começou a criar oportunidades, o Grabara defendendo, e a bola vai, bate ali, bate a saída, a defesa tira. O Wolfsburg não conseguia sair da defesa, o sufoco daqueles que o Bayern começou a dar no Wolfsburg no segundo tempo, até que a bola chega no Olise, ele no estilo Robben, né? O antigo jogador Allen Robben, né? Histórico do Bayern de Munique, puxou para o meio, patada, bola no ângulo, 1-0 Bayern de Munique. Dali em diante, o Bayern de Munique começou a criar chances, gente, mas chutando mal, meio desleixado. Não, a verdade dos fatos é que não é que desleixado, mas não dando sequência, uma sequência boa para jogadas, para finalizações principalmente, tá? A entrada do Luiz Dias no lugar do Jackson meio que não influenciou tanto, gente. O Luiz Dias não entrou bem no jogo, tá? Claro, ele é mais ponta que o Jackson, mas o Jackson, por incrível que pareça, foi mais perigoso no jogo do que o Luiz Dias, beleza?
Ele entrou em campo, mas não fez grande coisa. Tentou alguns dribles, mas nada demais. Enquanto isso, o Wolfsburg tinha que tentar alguma coisa, se mandou para cima. Vendo que o Bayern não matava o jogo, o Wolfsburg começou a ir para cima, meteu uma bola na trave, criou outra chance, lá que a bola foi para fora, certo? Mas, por fim, 1-0 Bayern de Munique, no Wolfsburg. O Bayern volta a vencer após 3 jogos sem conseguir vencer. Eu vou listar aqui, né? O Bayern de Munique perdeu o primeiro jogo da semi da Liga dos Campeões para o PSG por 5-4. Empatou com o Heidenheim pelo Campeonato Alemão em 3-3. E perdeu não, né? Empatou o jogo da volta com o PSG na Liga dos Campeões por 1-1. Então, o Bayern de Munique volta a vencer após 3 partidas sem vencer, no caso, essa vitória sobre o Wolfsburg por 1-0. Resta ainda mais uma... O áudio tá longo, né? Então, para não deixar mais longo ainda, ainda resta mais uma partida pelo Campeonato Alemão. O Bayern joga apenas no próximo sábado, às 10h30 da manhã, contra o Colônia. É a partida final, né? Pela rodada final do Campeonato Alemão, Bayern de Munique e Colônia, na casa do Bayern. Após isso, uma semana após, o Bayern de Munique volta a jogar, fazendo seu último jogo na temporada, contra o Stuttgart, né? Pela final da Copa da Alemanha, no sábado 23 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim, né? A final da Copa da Alemanha. Bom, gente, é isso. Um abraço a todos, até a próxima. Deixa um like aí e fui!